Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do segundo workshop de curadoria em Geociências de Brasília, principalmente com um tema que me é muito caro, que eu venho trabalhando já e pensando e refletindo já há mais de uma década, que é o gerenciamento de coleções arqueológicas, e em específico, nesse caso, do Museu de Geociências da Universidade de Brasília. Eu gostaria, antes de começar, de deixar um pouco o meu lugar de fala, não é? Sabendo que tem tantos paleontólogos e mineralogistas, enfim, nos assistindo aqui, mas o meu lugar de fala, na verdade, é do campo da museologia. Não é? Então, eu venho trabalhando um pouco e pensando esses acervos no contexto da museologia em si, de tudo que a museologia vem trazendo ao longo das últimas décadas, né? Talvez até dos últimos séculos aí, com relação ao gerenciamento de coleções em geral, não é? E como que as coleções arqueológicas elas adquirem um caráter muito peculiar, muito particular na questão de gerenciamento de coleções quando a gente fala em museus, não é? Então, todo o meu lugar de fala é a partir daí, a partir de um olhar de uma museóloga tentando lidar com toda essa tipologia de acervos científicos, aí tentando fazer uma conversa entre esses campos de conhecimento. Então, gostaria de deixar essa ressalva, né, aqui antes de entrar propriamente no conteúdo dessa palestra. Trago então uma trajetória, não é? Um pouco dessa questão das coleções arqueológicas e museus no Brasil, como que isso vem se desenvolvendo desde que o Brasil efetivamente começa a ter os seus primeiros museus. A gente sabe que os museus no Brasil surgem no século XIX, né? Antes disso a gente tem algumas experiências, mas enfim, não são experiências relativas a acervos científicos, não é? E aí, a partir do século XIX, principalmente de 1818, quando é criado o Museu Nacional no Rio de Janeiro, né, que infelizmente teve uma grande perda de acervo há uns anos atrás, em função daquele grande incêndio que ocorreu. Todos vocês devem ter ouvido falar sobre isso, né? Esse museu vai ser o primeiro, na verdade, que vai ter as suas coleções de acervos arqueológicos. Mas, na verdade, é relacionado a toda uma arqueologia que se desenvolvia no século XIX, na Europa como um todo, no mundo como um todo, não é? Que priorizava, na verdade, a característica estética, a característica de beleza e exotismo desses objetos. Então, o que nós temos nessa primeira formação de acervos arqueológicos em museu, no caso brasileiro, e que não vai ser muito diferente do caso da Europa e de outros países da América do Sul, inclusive dos Estados Unidos, vai ser, na verdade, no sentido de uma arqueologia clássica, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas tem uma questão muito interessante, que a primeira coleção, na verdade, arqueológica do Museu Nacional é uma coleção de moedas, né? Porque reflete exatamente essa questão do início das datações que são possíveis de serem feitas nos sítios arqueológicos europeus, de uma antiguidade clássica, por dizer assim, principalmente da Grécia, Roma, enfim, desses períodos, né, de antiguidade, onde as moedas começam a oferecer diversas informações de caráter tecnicamente arqueológicos, né, para o conhecimento histórico dessas regiões. Então, o Museu Nacional acaba copiando esse modelo e constituindo como a sua primeira coleção arqueológica uma coleção de moedas, como se nós tivéssemos grandes produções monetárias na história do nosso país anteriores ao ano de 1500, né? Enfim, mas são algumas questões. Então, nós temos aí toda uma origem de acervos que são coleções do que a gente chama de descontextualizadas. São objetos que foram retirados, removidos de sítios arqueológicos, onde nós temos uma referência apenas de um vasto território de onde aquele objeto foi efetivamente retirado, né? Formando, então, algumas coleções arqueológicas. Então, é nesse momento, né, que se encontra, então, a arqueologia com os museus neste período. E aí, ao longo do século XX, eu não vou
dar uns saltos aqui nessa parte histórica para a gente chegar até a situação, qual é a realidade hoje nossa do Museu de Geociências, não é? O que nós temos no campo da museologia ao longo principalmente do século XX, né? Saindo ali do século XIX, que a gente ainda tem aquelas coleções basicamente científicas, não é? Os museus do século XIX no Brasil, eles são museus de ciência, até o Museu Paulista, que surge por volta na década de 1890, né? Ali já no início do período republicano, ele tem um caráter inicial científico, ele é um museu de ciência, não é? Só no início do século XX, na verdade, com o trabalho do Toné, não é, que ele começa a adquirir, e aí é todo um processo de mudança do entendimento de museu, né, que surgem os museus históricos no Brasil. E aí sim que o Museu Paulista se torna, que é hoje o museu conhecido como Museu do Ipiranga, né, que ele efetivamente se torna um museu de história. Mas até então nós temos museus com acervos científicos no Brasil. E dentre esses diversos acervos científicos que vão desde animais taxidermizados, amostras minerais, os herbários, né? Tudo dentro dessas coleções, como nós temos aí diversos exemplos, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Museu Guild no Pará, o próprio Museu Paulista em São Paulo e o Museu Paranaense, né, hoje em Curitiba. Nós temos então todos esses acervos, esses museus que surgem, né, os grandes museus do século XIX, eles são museus de história natural. No início ali da década, exatamente ali depois de 1910, né, que eles começam a ver que está se aproximando o centenário da independência do Brasil, né? Aí assim um movimento liderado tanto pelo Museu Histórico Nacional, né, que vai ser criado pelo Gustavo Barroso ali às vésperas das comemorações do centenário da independência do país, e o Museu Paulista, que também se prepara, ele passa por toda uma grande mudança a partir de 1915 até se preparar e ser, na verdade, lançado como um museu histórico, com um trabalho muito grande ali de releitura dessa história, também em 1922, né? Agora a situação se repete, nós temos aí os museus se preparando, né? O Museu Paulista se preparando para reabrir exatamente nos 200 anos da independência. Então nós temos esse movimento ali no início do século XX, surgindo então os museus enquanto museus de história, não é? E a arqueologia aí ela entra um pouco como uma origem exótica de algumas populações. É claro que a gente tem toda uma leitura aí que é bem complicada nesse início do século XX. E na segunda metade do século XX, aí sim, o campo da museologia vai passar por intensas transformações. No caso brasileiro, a gente pode datar ali na década de 1950, ocorre um dos grandes encontros do campo da museologia. Já na década de 1950, eles estão preocupados com o caráter educativo e social dos museus. Não é? Então, toda essa preocupação de transformar os museus em instituições efetivamente de conhecimento, de educação, claro que uma educação pensada aos moldes da década de 1950, né? Nós estamos imaginando ali turmas de estudantes entrando em fila, acompanhados por uma professora para aprender dentro do museu, né? É claro que é isso que a gente tem, mas a gente já tem, na verdade, no caso brasileiro, a preocupação com a existência e a presença desses alunos, dessas pessoas que vão, enfim, usar o museu como local de aprendizado, que já é uma mudança de pensamento grande com relação ao que a gente tinha na primeira metade do século XX. E o Brasil vai ser, inclusive, pioneiro nessas atividades. E aí a gente tem no campo específico da museologia, não da educação em museus, mas falando agora do pensamento museológico em si, né? Nós temos os grandes marcos das décadas de 1970 até 1980, 90 que a gente tem.
Em 1972, a gente tem um marco que é a Mesa Redonda de Santiago do Chile, que vai trazer essa questão de por que ter museus e por que guardar coleções dentro de museus. Não é? E se os museus científicos entendem nesse momento que a sua existência se justifica pela própria necessidade de pesquisa, a partir de 1972, da Mesa Redonda de Santiago do Chile, vai ser dito o seguinte: sim, quanto instituição de pesquisa, a gente não discute que o museu é importante, mas qual é a relação disso com a sociedade? Que retorno nós temos que dar, nós estamos dando, né? O museu, na verdade, ele é uma instituição que precisa de recursos públicos, por mais que ele tenha sua bilheteria fornecendo recursos, tenha outras fontes de recursos, investimentos externos, mas são investimentos, sim, feitos por uma sociedade, e o que essa sociedade está tendo de retorno? Eles entendem que apenas a pesquisa científica e inclusive o caráter educacional é pouco, né? Precisa ter mais do que isso, a necessidade de um retorno social. E aí, nessa linha de pensamento, nós vamos ter grandes transformações aí. Em 1984, a gente tem outro documento, que é a Declaração de Quebec, que estabelece a questão da nova museologia, estabelece o conceito de ecomuseu, que não é um museu ligado à ecologia, na verdade, é um museu ligado ao meio ambiente social, como que esses museus se relacionam com essa sociedade. Isso são declarações e cartas que são escritas em âmbito internacional, mais exatamente no âmbito do Conselho Internacional de Museus, e no Brasil vamos ter alguns reflexos. Por exemplo, é exatamente do ano de 1984 a lei que regulamenta a profissão de museólogo, ou seja, que entende que quando uma profissão é regulamentada, né, é entendido que aquelas as atividades feitas por aqueles profissionais tem um caráter específico, ou seja, há necessidade de um conhecimento teórico, técnico, prático, teórico e prático, né, por dizer assim, para o tratamento de museus. Né? De museus no sentido desde a conservação física do objeto, da preservação física desses objetos, sejam eles arqueológicos, científicos, históricos, artísticos, de qualquer origem, né? Até a atividade de gerenciamento dessas coleções, de uma forma geral, também passando por todos os tipos de coleções, e a comunicação e divulgação para a sociedade, o retorno social, seja na forma de uma atividade educacional, como uma oficina, uma palestra, o que for, seja na forma de uma comunicação do museu com o seu público, com o visitante. Não é? Lembrando aí que a gente tem uma diferença muito grande de bibliotecas e arquivos, né? Apesar de sermos uma área próxima, né? Aqui na própria UNB a gente tem a Faculdade de Ciência da Informação com os 3 cursos, biblioteconomia, arquivologia e museologia, não é? Mas nós temos que entender que quando alguém vai a uma biblioteca, a pessoa escolhe o livro que ela quer ler. Quando ela vai a um arquivo, ela busca um documento específico. No museu, na verdade, quando não o usuário, mas quando o nosso visitante adentra o museu, a ele é oferecido um discurso, uma exposição. Não é? E isso é uma responsabilidade muito grande que esses profissionais têm quando estão construindo um discurso, construindo uma exposição e disponibilizando ela ao seu público, que não pode escolher exatamente que discurso ele quer ter dentro daquele, ele não vai escolher o texto que ele quer ler naquela exposição, é oferecido para ele um texto sobre o qual ele vai, se espera pelo menos, né, que ele vá exercer uma reflexão, né, e sair dali modificado, transformado, enfim. Podendo dialogar com isso tudo. Então, a responsabilidade social é muito grande. Né? Nesse sentido, a gente ainda tem, em 1992, a Declaração de Caracas, né? Que é preocupada com os museus, na verdade, latino-americanos, como que esses museus, então, eles se comunicam com as suas sociedades, com os grupos que estão ali
para os quais esse museu é organizado e que, na verdade, se propõe, então, nesse movimento das décadas de 1970, 80 e 90, tenta se colocar, na verdade, o público visitante como protagonista de sua própria história dentro do museu, inclusive ele atuando nas curadorias e na própria gestão dessas coleções, decidindo, junto com esse corpo de profissionais que, na verdade, resolve de forma técnica decisões coletivas, decisões sociais, do que deve ser efetivamente preservado dentro de um contexto de gerenciamento de acervos de qualquer tipo. E dentro disso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o objeto arqueológico dentro dessa forma de visão social. Então, não basta mais nós termos uma equipe de profissionais dentro do museu formada por aqueles que organizam museologicamente essas coleções e uma equipe de cientistas especialistas de arqueólogos ou de outras áreas, né? Trazendo aqui o exemplo da arqueologia, os arqueólogos que vão trabalhar especificamente com a pesquisa científica desses acervos. Não é? É preciso que haja uma relação social que perpasse tudo isso. Não é? E aí várias alternativas vão ser pensadas ao longo do tempo, né? Dando uma função social a este objeto arqueológico. Na museologia, a gente vai chamar isso de musealização do objeto. Todo esse processo de gerenciamento de acervos, na verdade, eles vão... essa questão de gerenciamento a gente chama de musealização do objeto, ou seja, é quando o objeto ele passa não mais a ser simplesmente um objeto físico, para ele ter uma representatividade social, né? O que aquele objeto representa no âmbito de técnicas de elaboração, de função daquele objeto específico, em que circunstâncias eles são usados, eles são pensados, eles são ali, de certa forma, trabalhados. Então, nós temos essas questões a serem pensadas nesse contexto. E no meio disso a gente tem os acervos arqueológicos. Trazendo então agora questões técnicas, né, onde os museus e o MGEL, Museu de Geociências da Universidade de Brasília, não vai ser diferente, dentro de que situações eles se encontram, né? Nós temos algumas questões na questão de acervos arqueológicos que são relacionadas ao IPHAN. A gente sabe que toda a proteção desse patrimônio arqueológico é de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? E nós tivemos alguns desdobramentos ao longo do tempo que eu gostaria de trazer aqui para nós tentarmos observar a complexidade que é a gestão desses patrimônios arqueológicos dentro de museus. Né? Então, eu começo aqui pela Lei 3.924, de 1961, né? Que ela cria, na verdade, a necessidade ela gerou, na verdade, a necessidade do IPHAN em criar o que a gente chama do SGPA, né? Que, na verdade, é um sistema de gerenciamento do patrimônio arqueológico, que foi criado em 1997, né? Hoje, ele é dividido em dois grupos de informações de gerenciamento relacionados à arqueologia, que é o gerenciamento dos sítios arqueológicos identificados e que são cadastrados, não é? Há um grande mapeamento, um trabalho fantástico feito pelo IPHAN, e o gerenciamento das portarias que autorizam as pesquisas nesses sítios arqueológicos. Esse é o universo, na verdade, dos arqueólogos, e, de certa forma, atua aí envolve um pouco da questão do licenciamento ambiental, não é? E, então, esse sistema ele existe desde o sistema de gerenciamento, é um gerenciamento específico de sítios arqueológicos, ele não é específico de acervos arqueológicos, não é? Ele vai gerenciar esses sítios, a gente sabe a complexidade que é
essa relação entre o artefato arqueológico e a área dele, né, o sítio arqueológico onde ele foi descoberto, né? Muitas vezes os sítios não existem mais, apenas os objetos, então ele exige o gerenciamento de informações sobre esse objeto, ele deve ser muito bem feito, muito detalhado, para que, mesmo que se perca o sítio, né, se mantenham essas informações, que são informações fundamentais para qualquer pesquisa científica que venha a ser feita futuramente nesses objetos. Não é? Só que esses objetos, eles acabam indo para museus. Não é? E aí, o que nós vamos ter em 2009? O que aconteceu em 2009? 2009, como vocês sabem, foi criado o Instituto Brasileiro de Museus. E o Instituto Brasileiro de Museus, na verdade, ele vai separar, né? Ele vai separar o museu dos museus, o que é museu do que é patrimônio. E os acervos, o gerenciamento de acervos museológicos ficou com o IBRAM, enquanto o gerenciamento de bens arqueológicos, incluindo os acervos, fica com o IPHAN. Então, essa distância, ela precisa ser resolvida quando a gente está falando de um museu que tem acervos arqueológicos. Nós estamos subordinados, na verdade, tanto ao IPHAN quanto ao IBRAM, né? São dois órgãos com legislações específicas, com exigências de gerenciamento de acervo diferentes, né? Aos quais os museus que têm acervos arqueológicos têm que atender. Né? E aí existem diversas formas dessas instituições atenderem a essas normativas. Né? E eu trago aqui hoje as duas normativas, né, das quais nós temos que um museu de arqueologia, né, um museu com acervos arqueológicos, né, que não necessariamente é um museu de arqueologia, eles vão precisar dar conta. Uma é uma normativa de acervos museológicos, que é a resolução normativa do IBRAM número 2 de 2014. E a gente pode ver aí que bem próxima, na verdade essa resolução não foi revogada no final do ano passado, mas há uma outra que estabelece os mesmos critérios. Eu preferi trazer com a data de 2014 para nós termos aí uma noção de tempo de quando essa lista de campos obrigatórios passa a existir, que foi exatamente 2014. E temos também a portaria IPHAN, né? 196 de 2016, a gente vê que é um espaço de tempo pequeno aí também, né? Entre uma e outra, que vai estabelecer os campos obrigatórios de catalogação e de gerenciamento, principalmente de gerenciamento de acervos arqueológicos. Então, nós temos aí duas legislações que precisam ser consideradas, né? Uma resolução normativa e uma portaria, ambas precisam efetivamente serem consideradas quando a gente fala de gerenciamento de patrimônio arqueológico. Trago aqui lembrando que em 2016 é exatamente o ano em que o Museu de Geociências se torna uma instituição de guarda de acervos arqueológicos. E aí é interessante observar que o entendimento de uma instituição de guarda não é necessariamente o entendimento do que é um museu. No campo da arqueologia, a instituição de guarda ela vai ficar responsável pela guarda, pesquisa científica e comunicação das coleções arqueológicas. Não é? Então, ela usa, digamos assim, do campo da museologia, a instituição de guarda ela vai usar os critérios de conservação, de preservação e de conservação da instituição, e aí entra acondicionamento, higienização, todas essas atividades relacionadas, não é? E também entra a parte de pesquisa, ela é uma instituição que, além de guardar, ela deve pesquisar, mas ela também deve comunicar.
né? E aí, na medida em que ela precisa comunicar, essa comunicação, ela não. E se a instituição de guarda, como no caso do Museu de Geociências, é um museu, a comunicação não pode ser simplesmente uma comunicação científica, através de artigos, disso tudo. A gente tem que, na verdade, como o Museu de Geociências é um museu, e ele se torna instituição de guarda, então ele deve preservar, pesquisar essa coleção e divulgar e socializar esta coleção, as informações e essas pesquisas que são desenvolvidas como um museu, né? Se preocupando, como eu mostrei nos slides anteriores, com essa questão social. Nós temos que transformar este acervo que está nessa instituição, que está sendo guardado no Museu de Geociências, ele precisa, pela instituição ser um museu, ele precisa ser musealizado e transformado num acervo de caráter eminentemente social. Se esse acervo não tiver uma função social, nós não estamos cumprindo o nosso papel perante o IBRAM, uma vez que nós somos museus, não é? Então, quando a instituição de guarda é um museu, nós temos essa sincronia de ações, não é? Que vão trazer uma característica bem específica do gerenciamento de acervos arqueológicos. Se é apenas uma instituição de guarda, a parte de comunicação, ela não precisa ser tão desenvolvida, tão detalhada quanto no caso de um museu, né? Então, por isso eu trago essa questão do Museu de Geociências, um museu como instituição de guarda. Então, desde 2016, a gente vem trabalhando nesse contexto. Vou deixar para a professora Paola falar melhor, porque certamente ela vai ter mais informações sobre o Museu de Geociências. E aí eu trago, então, um pouco dessa situação, né? Então, nós temos aqui, eu estou trazendo, deixa eu ver se eu consigo apontar no slide, eu estou trazendo deste lado aqui os elementos de descrição para identificação de bem cultural de caráter museológico. Esses campos que são obrigatórios pela resolução normativa do IBRAM, aquela número 2 de 2014, elas são obrigatórias para todo objeto que esteja dentro do museu, incluindo os objetos arqueológicos. E aqui do outro lado, nós temos esse modelo de ficha que eu trouxe aqui nas duas páginas, que na verdade é o modelo de ficha da portaria do IPHAN 196 de 2016, que também precisa ser cumprida uma vez que nós estamos lidando com coleções arqueológicas. Então, o gerenciamento de coleções arqueológicas dentro dos museus, ele precisa passar por esses dois entendimentos. E o que a gente vem fazendo nos últimos anos, num trabalho de pesquisa e de parceria entre o Museu de Geociências, o curso de museologia da UNB, o IPHAN, o IBRAM, enfim, a gente vem tentando trazer todos esses interlocutores para entendermos qual seria a melhor forma do gerenciamento das coleções arqueológicas do Museu de Geociências. E aí nós elaboramos, então, uma proposta de documentação de acervos arqueológicos para o Museu de Geociências. Então, nós estabelecemos aí diversas colunas, né? Comparamos aquilo que era previsto na normativa do IBRAM, né? Na resolução normativa 2 de 2014 e na portaria do IPHAN 196 de 2016. Então, aí nós fizemos um paralelo de quais os campos necessários de informações eram exigidos, e não é uma questão só de comparação, né? Nós tivemos que aí observar alguns campos, inclusive a nomenclatura é diferente, por exemplo, nós temos um campo, não sei se dá para ver aqui, não está nesse slide, na verdade, mas, por exemplo, existe um campo chamado inscrições, um campo na resolução do IPHAN, da arqueologia, que diz inscrições e marcas de uso. E aí é para ser preenchido. Na museologia, inscrição é uma coisa totalmente diferente do conceito de marcas de uso, né? Então, nós tivemos, por exemplo, que entender o que
cada documento estabelecia, definia com o nome do campo, né? E fazer uma contextualização, fazer um paralelo entre isso e definir, então, uma lista de campos que atendessem tanto a resolução do IBRAM quanto a portaria do IFAM. Então, nós fizemos toda essa compatibilização, é um trabalho que já se encontra pronto, e agora nós vamos, então, começar a classificar todo esse acervo o acervo que está começando a chegar agora ao museu, né? Ele já chega com uma organização de informação e de gerenciamento de acervo arqueológico, né? E agora a gente está adaptando isso para a questão do museu, né? Transformar esse acervo arqueológico, então, trazer uma leitura e um entendimento dele enquanto acervo museal, né? Acervo de museu, no caso do Museu de Geociências. Então, a gente vem fazendo todo esse trabalho. No momento, a gente vai começar agora a efetivamente gerenciar essas informações e, em breve, pretendemos divulgar isso para a sociedade, não só com exposições físicas, já há uma área do Museu de Geociências dedicada à arqueologia, né, compondo aí junto com os acervos de mineralogia, de paleontologia, né, estamos mais uma tipologia de coleção científica participando deste museu, né, o que nos deixa muito satisfeitos com tudo isso, né, e em breve essa comunicação será feita. Então, trazendo aqui, que muitos perguntam sobre isso, né? Por que já vai estar disponível para a sociedade? Vai ter um site onde vai ser possível visitar tudo isso? Sim, em breve haverá. Mas primeiro nós precisamos testar agora essa lista de campos que foram criadas, né? Não é necessariamente uma plataforma, não vou estar aí, vamos estar usando alguns programas comerciais existentes facilmente aí disponíveis em qualquer plataforma, e posteriormente, né, eu trago aqui alguns exemplos, o de cima do Matriznet, né, de Portugal, como que são divulgados esses acervos, e o de baixo aí do Tainacan, que é um programa que está sendo usado por diversos museus brasileiros, não é? Por enquanto, o IBRAM ainda não estabeleceu uma plataforma obrigatória para a catalogação desses acervos, mas essa interface com a sociedade, na verdade, independente de qual programa nós vamos adotar no futuro, ela exige, primeiro, que se tenha um gerenciamento interno dessas informações. Não é? E aí, então, é o momento em que nós nos encontramos nessa atividade do Museu de Geociências, transformando, então, a nossa coleção arqueológica, né, fazendo essa interface aí, essa comunicação transformando o que é uma coleção arqueológica, né, numa coleção arqueológica em museus. Né? E para trazer toda essa comunicação necessária, esse diálogo com a sociedade que é tão importante e caro ao campo da museologia. Então, era isso que eu tinha para apresentar um pouco. Deixo agora aberto para perguntas e debates, podemos conversar sobre isso. Obrigada, um abraço.